Casemiro, capitão da seleção brasileira, homem de confiança do Ancelotti, olhou nas câmeras e disse que o Endrick ainda não é do grupo, enquanto o garoto está com 8 gols e 7 assistências no Lyon, sendo chamado de fenômeno pela imprensa espanhola e liderando as estatísticas da Ligue 1. E essa frase de 3 palavras pode ser a prova mais clara de que o Brasil pode chegar numa Copa do Mundo sem o seu melhor jogador em campo por causa de uma panela que se protege há décadas. Se você quer entender o que está acontecendo por dentro da seleção brasileira de verdade, fica aqui, porque essa história vai muito além de uma declaração de coletiva. Mas antes, só peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu hype e comenta aqui embaixo, tá? Você acha que o Endrick vai ou não para a Copa do Mundo? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. A convocação final de Ancelotti para a Copa do Mundo sai no dia 18 de maio e faltam menos de 2 semanas. E numa semana em que o Endrick fez gol, deu assistência e foi destaque na vitória do Lyon por 4-2 sobre o Rennes, um jornal Marca publicando que o garoto está praticamente implorando por uma convocação, o capitão da seleção brasileira Casemiro apareceu na TNT Sports com uma declaração que parou o futebol brasileiro. Se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um dos do grupo assim, exatamente, mas ele, a gente não pode botar uma pressão nele, ou que ele vai resolver, ou que ele vai entrar nos jogos para resolver, não. Não foi uma crítica técnica ao desempenho do jogador, não foi uma análise tática sobre o encaixe dele no esquema de Ancelotti, foi um recado sobre pertencimento, sobre quem está dentro e quem está fora de um círculo que não tem nada a ver com o número de gols ou nível de desempenho. E esse recado, vindo do capitão a 10 dias da convocação, tem um peso que nenhum elogio posterior consegue amenizar. Para entender o que a frase do Casemiro realmente significa, a gente precisa ler o que ele disse antes e depois dela, porque o contexto é o que transforma uma declaração de cautela numa declaração de poder. Antes de falar do Endrick, Casemiro defendeu a presença do Neymar na Copa do Mundo e disse que acredita que o camisa 10 aceitaria até começar partidas no banco de reservas para realizar o sonho de disputar mais uma Copa do Mundo, reforçando que o atacante continua sendo peça importante para o grupo. Então, a sequência é essa: Neymar, que não joga um jogo de alto nível há meses, que está envolvido numa polêmica de suposta agressão a um companheiro de clube e não foi convocado em nenhum amistoso preparatório, esse cara é importante para o grupo. O Endrick, que tem 8 gols e 7 assistências no Lyon, que lidera as estatísticas da Liga Francesa, que foi chamado de fenômeno pela imprensa de 4 países, esse ainda não é do grupo. Quando você coloca duas declarações lado a lado, o que fica não é a análise esportiva, é a política do vestiário. E rapaziada, o Brasil tem um histórico de panelas que destruíram convocações. Vale lembrar desse histórico porque ele não é ficção, está documentado. Em 2002, o técnico Felipão precisou consultar os caciques do vestiário antes de definir se levaria Romário para a Copa. A geração que estava no poder à época disse não, Romário ficou de fora e o Brasil ganhou um título sem ele. Mas a pergunta que ficou foi: quantas vezes o Brasil perdeu jogadores importantes porque o grupo estabelecido não queria concorrência? O problema não é novo, o que é novo é a clareza com que ele aparece agora. O Casemiro não tentou disfarçar, não usou eufemismos sofisticados, disse diretamente em rede nacional que o garoto não é do grupo, como se grupo fosse uma confraria com crachá de acesso que se ganha por anos de convivência, não por desempenho em campo. E essa mentalidade é exatamente o que separa as seleções que ganham Copa de seleções que chegam em 4º lugar e ficam procurando explicação. Os números do Endrick nessa janela de convocação são impossíveis de ignorar com honestidade. O atacante soma 8 gols e 7 assistências com a camisa do Lyon. Para comparar com o que está garantido no grupo, Matheus Cunha fez um gol em 12 jogos pela seleção no ciclo inteiro. O Endrick, com poucos minutos que recebeu, tem média de participação em gol muito superior à de qualquer outro atacante do elenco. Em análise publicada, o jovem atacante aparece à frente de Vini Júnior e Rafinha na média de minutos necessários para marcar um gol pela seleção. E existe um dado ainda mais revelador que precisa ser colocado na mesa. Quando o Endrick entrou no jogo contra a Croácia, como o último dos 8 substituídos numa situação que deixou claro que não era prioridade de Ancelotti naquele momento, em 20 minutos de jogo, ele roubou a bola na intermediária, sofreu pênalti e deu assistência para o Martinelli, com 20 minutos como o último a entrar. E mesmo assim, não é do grupo.
grupo. Existe uma geração dentro da seleção brasileira que acumulou títulos de clube na Europa, mas que produziu muito abaixo do esperado com a camisa amarela. E essa geração está no centro do poder do vestiário. Casemiro ganhou o Champions League pelo Real Madrid. Alisson levantou troféus pelo Liverpool. Marquinhos tem anos de PSG. São jogadores de altíssimo nível nos clubes, mas com a seleção, o Brasil ficou fora das semifinais em 2022, foi eliminado pela Croácia nas quartas de finais, numa das eliminações mais dolorosas da história recente, e a geração que perdeu aquele jogo é a mesma que hoje define quem é do grupo e quem não é. E a ironia cruel dessa história é que os jogadores com mais fome, com mais vontade de provar valor, com mais disposição para entrar num jogo a qualquer momento e mudar o resultado, esses são os que ficam de fora da panela. O Igor Thiago comemorou a cobrança de pênalti na estreia pela seleção como se fosse um gol em final de Copa do Mundo, porque para quem batalhou para chegar ali, cada oportunidade é uma Copa do Mundo. E um detalhe na declaração do Casemiro que passou despercebido pela maioria, mas que é o mais revelador de todos. O volante disse que tem jogadores de frente que precisam puxar mais e tirar mais da equipe. Essa frase isolada pode parecer motivação. No contexto da entrevista, ela é um recado direto. Há atacantes garantidos no grupo que estão abaixo do nível esperado, e mesmo assim tem a vaga garantida. O Casemiro não vai dizer isso explicitamente, mas no subentendido é claro, existe gente assegurada na lista por outro critério que não o desempenho atual. E ao mesmo tempo em que protege essas vagas, o capitão usa a narrativa de pressão excessiva para criar uma barreira ao redor do nome do Endrick, um jogador que paradoxalmente demonstra mais maturidade emocional sob pressão do que a maioria dos titulares garantidos. O garoto que aprendeu francês em meses, que respondeu às críticas do próprio treinador com gols, que saiu de uma final de Champions e foi destruidor do PSG em casa, esse não aguenta pressão? Não faz sentido. A comparação histórica que mais incomoda os defensores da narrativa do Casemiro é inevitável. O Rei Pelé estreou em Copas do Mundo aos 17 anos em 1958 e marcou um gol no primeiro título mundial da seleção. Ronaldo também estreou no grupo aos 17 anos em 1994, quando o Brasil conquistou o Tetra. Nenhum dos dois era do grupo antes de ir para a Copa. Ambos foram porque tinham talento, porque estavam em momento e porque alguém na comissão técnica teve a coragem de colocar o desempenho acima da hierarquia do vestiário. Se o Brasil tivesse consultado a panela do momento antes de levar o Pelé em 58, um menino de 17 anos provavelmente ficaria em casa. E a história do futebol mundial seria completamente diferente. O Endrick tem 19 anos, está destruindo numa liga europeia de alto nível e o capitão da seleção aparece em rede nacional para dizer que ele não é do grupo. O futebol não evolui quando os experientes protegem o próprio espaço, evolui quando os que têm fome chegam e tomam o lugar que merecem. O Ancelotti está no meio dessa pressão e a sua posição é a mais delicada do que parece. O treinador italiano tem uma relação próxima com o grupo estabelecido. Casemiro é o seu homem de confiança dentro de campo, o capitão que ele escolheu para representar o grupo. E ao mesmo tempo, o Ancelotti convocou o Endrick para os amistosos preparatórios, colocou o garoto em campo e viu o resultado imediato que qualquer treinador quer ver no atacante. A questão é, até onde o técnico vai seguir os sinais do campo e até onde vai seguir a opinião dos craques do vestiário. Em 2002, Felipão seguiu o vestiário e ficou sem Romário. O Brasil ganhou a Copa, mas não porque a decisão foi certa, sim porque o elenco que ficou era extraordinário e suficiente para vencer assim mesmo. Em 2026, o Brasil não tem esse mesmo nível de sobra. Cada jogador em forma, com raça e com vontade genuína de estar ali, importa muito mais do que a hierarquia que o vestiário sugere. Existe um padrão que se repete no futebol brasileiro há décadas e que vale nomear claramente aqui. Quando uma geração de jogadores chega ao poder dentro da seleção, ela naturalmente começa a proteger esse poder. Não é malícia, é o instinto humano. Você passou anos construindo sua posição, seu prestígio, seu espaço no grupo, e de repente aparece um garoto de 19 anos que está jogando melhor do que qualquer atacante do elenco e que ameaça mostrar que a hierarquia estabelecida não é tão inabalável quanto parecia. A resposta natural é criar narrativa, falar em pressão excessiva, falar em processo, falar em não é do grupo, transformar o argumento de desempenho num argumento de maturidade, como se um jogador que já foi criança prodígio, que foi para a Europa aos 18 anos, que aprendeu francês em meses e que respondeu às críticas públicas do próprio treinador com gols e assistências, precisasse de mais maturidade para ser considerado apto a disputar uma Copa do Mundo. Alguém precisa ter a coragem de olhar para o capitão do vestiário e dizer que quem decide a lista não é a panelinha, é o campo. E o campo, nas últimas semanas, tem dado uma resposta muito clara sobre quem merece estar na Copa do Mundo de 2026.
2026. Mas e aí, na sua opinião, deixa o seu comentário aí. Você acha que o Endrick vai para a Copa ou a panelinha vai ganhar de novo? E se não for, quem você responsabilizaria? Casemiro, o Ancelotti ou o sistema inteiro da CBF? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu hype também para fortalecer o nosso trampo aqui, beleza? Rapaziada, eu vou chegando nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, caques em ação.